Boa tarde, pessoal, para quem chegou depois, tá certo? Hoje a gente vai terminar a disciplina de matemática financeira, né? Aí, assim, não vai terminar porque os conteúdos a gente vai ver durante as outras disciplinas, tá certo? Mas a disciplina em si, esse semestre, a gente termina hoje. Peço para quem chegou depois, vão colocando os presentes lá no bate-papo. Eu vou responder algumas questões, né? Talvez dê tempo para a gente resolver a maioria das questões da lista, até porque é uma lista pequena, de 12 questões, e aí a gente vai responder as questões mais difíceis e depois a gente resolve alguma outra fácil que eu acho interessante, ou mesmo que vocês tiveram dificuldades, tá certo? Então, aqui, a pedidos, nós temos aqui a questão 3, que diz assim: por ter pago uma dívida de R$ 300.000, 4 meses antes de seu vencimento, uma pessoa obteve um desconto de R$ 22.846,50. Aí ele pergunta qual a taxa de desconto racional envolvida nessa operação. Então vamos aqui retirar os dados da questão e ele diz assim: uma dívida de R$ 300.000. Esse valor aqui da dívida é exatamente o valor nominal dela, tá certo? Então aqui é o valor nominal de R$ 300.000. Esse é o valor nominal da dívida. 4 meses antes de seu vencimento. Então, aqui é o período de tempo, que é 4 meses. Uma pessoa obteve um desconto de R$ 22.846,50. Então, aqui é exatamente o valor de desconto, né? Que é R$ 22.846,50. Aí ele pergunta qual a taxa, né? Qual a taxa de desconto racional utilizada nessa operação. Então, aqui é importante frisar que se trata de desconto racional, certo? Então, a gente vai utilizar a fórmula de desconto, né? Qual é a fórmula de desconto, né? A gente vai ver que D, né, o desconto é igual o valor nominal vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N, né? Fecha colchete. Então, a gente vai utilizar essa fórmula, já que nela a gente tem aqui o D, né? A gente já tem o D aqui, nós temos o valor nominal e temos o prazo. Então, a gente utilizando essa fórmula, a gente consegue descobrir a taxa. Então, vamos lá. Substituindo aqui os dados na fórmula, nós temos que o desconto é igual a R$ 22.846,50. O valor nominal é 300 mil, então vou colocar 300 mil aqui. Abre colchete, 1 menos 1 mais I. Esse I aqui vai ficar incógnita porque eu não sei, quero achar a taxa. Elevado a menos o período de tempo, que é 4 meses. Então, a taxa a gente vai achar ao mês. E fecha colchete. Vou inverter os membros, né? Vou colocar aqui 300 mil vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos 4, né? Igual a 22.846,50. Aqui eu vou passar esse 300 mil para o outro lado, ele vai dividindo, então vai ficar 1, né? 1 menos 1 mais I elevado a menos 4, igual a 22.846,50 dividido por 300 mil, né? Ele vai dividindo. E aqui eu vou fazer essa divisão. Vou repetir logo aqui: 1 menos 1 mais I elevado a menos 4. E deixa eu ajeitar aqui esse menos 4. E vou fazer aqui essa divisão. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a calculadora. Então, nós temos 22.846,50 dividido por 300 mil. Então, vai dar
0,076155. Vou utilizar todas as casas decimais, tá certo? Então, vai dar 0,076155. É isso? É, exatamente. Pronto. Aí aqui, o que eu vou fazer? Esse 1 aqui, ó, esse 1 aqui, ele está positivo, tá certo? Ele vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar, ó, aqui vai ficar o menos 1 mais i elevado a menos 4. Aí vai ficar 0,076155 menos 1, certo? Esse 1 aqui, ele está positivo, quando ele vai lá para o outro lado, ele vai negativo. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar menos, né? Menos 1 mais i elevado a menos 4 igual. Aí eu vou fazer essa subtração. É lógico que vai me dar aqui um resultado negativo, porque 0,07655 é menor do que 1, né? Então a gente vai ter um resultado negativo. Então vamos aqui para a calculadora. Então eu já tenho, né, o 0,07655, eu vou só subtrair de 1. Vai dar igual a menos 0,923845. Então, eu vou, né, colocar esse número aqui. Então, vai dar, no caso aqui, menos, né, 0,923845. Vou só ver se é realmente esse número, 0,98. É. Então, aqui, pessoal, a gente tem menos e menos, né? A gente sabe que aqui a incógnita nunca pode ficar negativo. Então, como os dois membros estão negativos, eu posso multiplicar ambos os membros por menos 1, né? Para que fique positivo. Eu vou aqui lá para cima, vai ficar 1 mais i elevado a menos 4, né? Igual a 0,923845, tá certo? Então, aqui, como a gente tem a potenciação, eu vou passar essa potência, né, como raiz por outro membro. Então, vai ficar 1 mais i, e vou passar igual a raiz menos 4 de 0,923845. Então, ou você responde, calcula essa raiz negativa, ou então você pode fazer assim, ó, porque o expoente negativo quer dizer que é o inverso dessa raiz. Então, é a mesma coisa de eu dizer que 1 mais i é igual a 1 sobre essa raiz quarta, certo? Então, ou você coloca na calculadora desta forma aqui, ó, ou você coloca na calculadora dessa forma, ou você pega 1 e resolve, né, a raiz quarta. Deixa eu ajeitar isso daqui que tá meio feio. Então, aqui dá 1 sobre a raiz quarta de 0,923845. Então, ou você responde dessa forma aqui, bem bonitinho, lá na calculadora, ou você responde desta forma aqui, porque quando a gente tem um expoente negativo, significa que é o inverso dessa raiz. Então, tem que colocar 1 sobre, no caso, a raiz, né, com expoente positivo. Vamos responder das duas formas, vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Respondendo primeiro dessa forma aqui, já vai direto. Então, vamos ver aqui o resultado. Colocando aqui na calculadora, a gente tem, né? Então, como é que coloca? Coloca primeiro o que está dentro da raiz, no caso 0,923845, né? Vocês vão apertar aqui a segunda função, aí vão colocar essa função aqui, ó, raiz de x elevado a y, né? Vamos colocar o expoente que está dentro que está elevado na raiz, no caso 4, só que o 4 naquela questão é negativo, então vocês precisam colocar aqui, ó, inverter a polaridade, né, do 4, colocar o 4 negativo. E aí sim vocês apertam o botão de igual. Vai dar 1,02, né, 0200. Então, eu vou só colocar só 4 casas decimais, né? Precisa colocar 1,02. Então, ó, eu vou colocar aqui, no caso,
Respondendo dessa forma aqui, a gente vai ter 1,02. Aí vamos aqui abrir um adendo, né? Vamos responder, se a gente quisesse responder dessa forma aqui, ó. Se eu quisesse responder por aqui, como é que daria certo? Ficaria assim, ó. Se eu quisesse responder dessa forma, ficaria 1 mais i, né? 1 mais i igual a 1 sobre... Aí vamos calcular essa raiz aqui positiva, sendo positivo. Vamos lá. Vai ficar... Aí eu vou pegar, né? No caso, vou pegar o que está dentro, né, na raiz, 0,92, 38, 45, aí aperto segunda função, raiz de x elevado a y, coloco o 4 positivo, e aí igual, vai dar 0,9803, eu vou colocar 8 casas decimais, tá certo? Então aqui, ó, vai dar 0,98, 0,9803 9204. Deixa eu ver se é isso mesmo. É sim. Aí agora eu divido, né? Então aqui vai ficar, no caso, se eu dividir, é para dar os mesmos 1,02. Então vamos aqui. Então, dividindo, né? 1 dividido por 0,98039204. Então, perceba que dá o mesmo resultado, 1,0200. Então, tanto faz, né? Então, aqui a gente vai chegar no mesmo resultado de 1,02. Então, você decide. Se você quiser calcular a raiz com expoente negativo lá na calculadora, ele já vai dar o resultado direto. Se você quiser inverter, né, para ficar a polaridade do expoente positivo, você coloca 1 sobre, no caso, a raiz com o expoente positivo, vocês vão ver que vai chegar no mesmo resultado. Então, aqui é só passar esse 1 para cá, ele vai para lá negativo, né? Então, vai ficar aí igual a 1,02 menos 1. Certo? Então, I vai ser igual a 0,02 ou 2% ao mês, já que o período de tempo aqui foi dado em meses. Vocês entenderam a questão? Eu entendi. Sim, só que eu fiz de outra fórmula. Porém, deu isso aí também. Não tem problema. Você fez, utilizou outra fórmula, né, pelo valor atual, foi? Pegou o desconto. Fica mais fácil, né, Pedro, por aquela forma. E aí já tá o expoente positivo, né? E não tem problema, né? Essas questões de desconto, elas têm várias formas de se resolver, tá certo? Então, vocês podem escolher a forma que vocês acharem melhor para responder. Você tem vários caminhos, a matemática tem vários caminhos. Se você fizer dessa forma, você já utiliza os dados que der. Mas aí, se você, por exemplo, tem outra fórmula que utiliza com base no valor atual, que é essa daqui, ó, que é o valor nominal é igual ao valor atual, 1 mais i elevado a n, que é parecidíssimo com a fórmula de juro composto, né? Assim, então, se você quisesse utilizar essa fórmula, poderia utilizar? Poderia, né? Ele não deu o valor atual, mas ele deu o valor de desconto. E a gente sabe que o desconto é igual ao valor nominal menos o valor atual. Então, você poderia utilizar essa relação aqui para achar o valor atual. E achando o valor atual, você utilizaria nessa fórmula e iria direto, você ia achar o valor direto. Ia dar um cálculo talvez até menor do que esse daí, você conseguiria achar o mesmo 2%. Então, não tem problema, você escolhe qual é a fórmula melhor para resolver. Então, se você só souber essa fórmula aqui, certo? Você consegue achar todas as outras. É até melhor trabalhar só com uma fórmula, porque aí você acaba que não tem que decorar um monte de fórmula. Ó, perceba que essa fórmula de desconto é parecidíssima com a fórmula de juro composto, né? Só troca porque aqui no caso é 1 menos, né? E lá na fórmula de juro é, no caso, o fator de acumulação, né? 1 mais i menos 1. Então,
Então é isso, a gente pode ir para a próxima questão, que eu acho que é a 9, né? A pedidos. Pedro, o senhor pode fazer a quarta antes disso? Tipo, eu não consegui interpretar muito bem ela. Também não consegui fazer ela. A quarta. A quarta diz assim, uma empresa tomou emprestado uma quantia de 2 milhões, né, a juro composto de 12% ao ano. Espera aí, viu? Deixa eu tentar localizar. Pronto. Então, uma empresa tomou emprestado em um banco a quantia de 2 milhões de reais, a taxa de juro composto de 12% ao ano por 7 meses. No entanto, 15 dias antes da data prevista para o vencimento, a empresa decidiu liquidar a dívida. Então, qual o valor a ser pago se nessa data o banco estava operando a taxa de 15%? Então, aqui, pessoal, já que ela não deu o valor nominal, tá certo? Da dívida, porque ela tomou aqui emprestado no banco uma quantia de 2 milhões. Então, a gente precisa calcular o valor nominal dessa dívida, certo? Então, a gente vai ter que calcular os juros compostos dessa dívida, certo? Considerando aqui as taxas que ele deu, né? 12% ao mês, durante 7 meses. E aí, depois que a gente achar o valor nominal da dívida, quando a gente souber qual foi o montante desse empréstimo, certo? No caso, o valor nominal aqui dessa questão é o montante desse empréstimo aqui, de 2 milhões a 12% ao mês durante 7 meses. Quando a gente achar o valor nominal, aí sim a gente vai ter que calcular o desconto considerando 15 dias, né? 15 dias a uma taxa de 15% ao mês. Pedro, mas no caso, como é que a gente faz para saber, tipo, no caso dessa questão, se vai ser um desconto racional ou desconto comercial? Ele não disse, né? No caso aqui, é um desconto racional, tá certo? Ele não disse qual era, mas aqui o livro respondeu como sendo um desconto racional, certo? Aqui é desconto racional. Ele não disse, realmente a questão tem que dizer, tá certo? Ele realmente foi um erro, certo? Foi um erro meu não ter colocado desconto racional. E o livro também, ele não diz. Ele deveria ter dito, é descontado racionalmente, deveria ter, e é até possível de anulação, tá certo? Uma questão dessa. Tem que dizer, questões de desconto tem que dizer se é racional ou comercial, tá certo? Então, passo a passo, né? Então, a gente vai ter que calcular, né? A gente primeiro vai ter que calcular o valor nominal. Então, a gente tem aqui um capital de 2 milhões, certo? Esse capital ele foi pedido emprestado a uma taxa de juro de 12% ao mês durante um prazo, né, um tempo de 7 meses. Então, vamos calcular aqui o montante aqui vai ser o valor nominal, certo? Então, 2 milhões, 2 milhões vezes 1 mais I, né, no caso aqui 0,12, elevado a 7. Tá em mês, a gente não tem problema, é só aplicar a fórmula. Então, 2 milhões vezes aqui 1,12 elevado a 7. Então, vamos aqui calcular quanto é que dá isso. Então, 1,12, aí a gente vai apertar o botão de x elevado a y e 7. Vai dar 2,2106. Então, vamos lá. Dá 2,210681. Então, aqui a gente multiplicando, tá certo? Isso daqui vezes 2 milhões no caso, dá 4.421.362,81 centavos. Então, a gente vai considerar essa quantia. No caso aqui, 4 milhões
4.421.362,81. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Então, aqui, obtido o montante, esse montante aqui é o valor nominal, tá certo? Então, aqui, para operar a operação de desconto, a gente tem os seguintes dados. A gente tem um valor nominal de 4.421.362,81. Temos um prazo aqui de 15 dias, certo? E uma taxa de 15% ao mês. E o que ele quer saber? No entanto, então, qual o valor a ser pago? Então, ele quer saber aqui o valor atual, né? Ele quer saber o valor a ser pago nessa data que estava operando. Então, ele quer saber aqui o valor atual. Aqui a gente tem um problema porque nós temos uma taxa de 15% ao mês num prazo de 15 dias. Então, a gente precisa, né, converter essa taxa. Então, vamos converter, né? Então, nós temos aqui 1 mais a taxa maior, que é igual a 1, mais a taxa menor, elevado a t. Então, a gente precisa transformar essa taxa de 15% ao ano em dia. Então, nós temos aqui, nós temos a taxa maior e pretendemos achar a taxa menor, né, que é em dia. Então, 1 mais 0,15 é igual a 1 mais IM menor, elevado a quanto, Pedro? Aí a gente se pergunta, quantos dias tem no mês? Já que a gente está querendo transformar meses para dia, a gente se pergunta, quantos dias tem no mês? Então, aqui é 30, né? Então, vamos lá. Vou inverter aqui os membros, eu tenho que 1 mais I menor elevado a 30 é igual a 1,15. Aí é que a gente vai passar a operação inversa, né? A gente tem que 1 mais I menor vai ser igual a raiz 30 de 1,15. Então, 1 mais I menor vai ser igual. Aí eu vou pegar aqui, né, nesse caso, e calcular aqui a taxa. Então, aqui vai ser 1,15, segunda função, raiz enésima, no caso de 30. Eu apertei alguma coisa errada. Vamos lá. 1,15, segunda função, né? Raiz de x por y, aperta no 30 e igual. Vai dar 1,046. Então, eu vou pegar aqui só 4 casas decimais. No caso aqui, 1,0046. O galo começou a cantar. Então, aqui vai dar 1,0046. Então, eu vou pegar mais 2 casas decimais, 69. Então, vamos lá. Então, IM, eu vou passar esse 1 para lá negativo, então vai ficar 0,004669. Veja que eu já diminui de 1, certo? Ou, se a gente multiplicar isso aqui por 100, vai dar igual a 0,4669, 0,669%. Então, aqui a gente já consegue, né, tendo esses dados, a gente consegue aplicar, né, na fórmula para achar o valor atual. A gente vai utilizar a seguinte relação. A gente vai utilizar a seguinte forma. Valor nominal é igual ao valor atual, né, vezes 1 mais I elevado a N, certo? Então, nessa forma, a gente consegue, né, achar o valor atual, o Nzinho aqui já está positivo, então a gente consegue. O valor nominal é aquele valor que a gente achou. Deixa eu só voltar aqui. Ver se eu consigo colocar um pouquinho para cima. Pronto. Então, aqui nós temos o valor nominal, né, que é esse valor aqui, ó. Então, vamos lá.
os 4 milhões, né? R$ 421.362,81. Nós temos o valor total que ele quer achar, vezes 1 mais a taxa, que é 0,004669, 46,69 elevado ao N. O N aqui, pessoal, é esse N aqui do desconto, né? O prazo de antecipação aqui, que foi 15 dias. Então, aqui eu já vou inverter os membros, eu vou dizer que A vezes 1, eu já vou somar 1,004669 elevado a 15 é igual a 4.421.362,81. Então, vamos lá. Que vamos calcular logo essa potência. Então, perceba que o número já estava lá na calculadora, né? Se eu fazer de novo, no caso aqui era 1,15, né? Segunda função. Deixa eu calcular o número de novo, vou ter que copiar tudo de novo. 30. Então, aquele número, né? No caso, é o número que eu tenho, 1,004669. Eu vou utilizar todas as casas da calculadora para ficar bem bonitinho. Aí eu vou utilizar x elevado a y, né? No caso, vou elevar a 15. Elevando a 15, eu vou ter 1,072180. Então, vamos utilizar esse número aqui. Então, aqui vai ficar... Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Que nós temos A vezes... Aí, esse número elevado a 15 vai dar aproximadamente 1,072380. Igual a 4.421.362,81. Aqui, isolando o A e passando esse 1,0723 para lá dividindo, vai ser igual. Que A é igual a 4.421.362,81 dividido por 1,072380. A vai ser igual. E aqui é só dividir, a gente vai encontrar o valor atual. Vamos aqui, dividir. Então, nós temos 4.421.362,81 dividido por 1,072380. Então, aqui a gente vai chegar que o valor atual é 4.122.444,11. Então, a gente chegou aqui nesse valor, tá certo? Utilizando aí a maioria das casas da calculadora, né? Então, a gente tem 4.122.944,11. Então, vocês podem brincar e vocês chegaram nesse resultado? Não, foi muito diferente do que vocês tinham colocado dentro de vocês. Eu nem cheguei a conseguir desenvolver, assim, por isso que eu pedi para o professor explicar, porque ficou realmente implícita essa questão de se era desconto racional ou comercial, aí eu meio que não quis arriscar fazer a conta, eu acho. E é uma questão um pouco complexa, porque ele não traz o valor nominal, né? Porque aqui você poderia descontar, porque ele não... o que é o valor nominal? É o valor que vai ser descontado, né? O valor que vai ter... vai sofrer a operação de desconto. Nesse caso aqui, ele diz que a empresa tomou emprestada a quantia. Então, aqui... Quando se trata de uma operação de empréstimo, ele é um capital que está sendo emprestado ao banco, que está sendo solicitado ao banco e vai incorrer juro. E aí é esse montante desse capital que vai ser o valor nominal e não os 2.000. Que a gente não poderia considerar esse 2.000 como sendo o valor do título, como sendo o valor nominal. Por que eu não posso considerar esses 2 milhões?
Porque esses 2 milhões, ele está empregado a uma taxa de juros composta de 12% ao mês durante 7 meses. Então, é o montante produzido desses 2 milhões que vai ser antecipado 15 dias, né, uma taxa de 15% ao mês. Então, ó, perceba que é mais que o dobro, né, mais que o dobro desses 2 bilhões, né, 4 milhões, 421 mil, né, 362,81, quando a gente coloca, né, quando a gente calcula o juro composto disso, e aí esses 4 milhões que vão sofrer a operação de desconto. Importante notar aqui que nós temos, né, um prazo diferente, né, a gente tem um prazo aqui de 15 dias e uma taxa ao mês, então a gente ainda precisa calcular a taxa equivalente para dia para poder, né, realizar essa operação. Então, é realmente uma questão um pouco complexa. Certo? Então, ninguém conseguiu resolver ela. Kaique tinha conseguido. Kaique quer responder ela. A minha, eu fiz de um jeito todo errado aqui. A minha deu 1 milhão e pouco aqui. Deu certo, não? Ó, eu fiz pelo método diferente do livro. Tá certo? O do livro, ele faz de uma forma um pouquinho diferente, dá uma diferença de centavos. Mas é errado não, tá certo, tá certo? A gente pode ir para outra questão. Bora. Uhum. Vocês queriam qual? A nona. Né? A nona foi aqui e a Lívia também pediu. Então, a nona diz assim. Um título. Ó, veja que a gente é fácil descobrir quando ele dá o valor nominal, né? Quando ele diz um título, é que eu já sei que é um valor nominal, tá certo? Esse título ele não sofreu uma taxa de juros, certo? Então aqui eu já sei que esse título aqui ele passou, né, pelo um desconto. Então aqui a gente já pode dizer que esse 350 mil é o valor nominal. Então um título de 350 mil, já sei que isso aqui é o valor nominal. Com vencimento no dia 10 de abril do ano passado, né, 2019. E foi descontado em 10 de abril de 2017. Nesse caso aqui, ele passou quantos anos, né? Ele passou aqui durante 2 anos, né? 2 anos exatos, né? De 2017. No caso, ele só tinha vencimento. Ele só tinha vencimento em 2019, mas ele foi descontado, né? Foi descontado 2 anos antes da sua data de vencimento. Então, como foram 2 anos exatos, né? A gente já pode considerar que o N é igual a 2 anos, né? O N a gente considera como prazo de antecipação do título, né? Ele só tinha vencimento em 2019, mas ele foi descontado 2 anos antes. Há um banco que cobra uma taxa de 14% ao ano. Então, aqui aqui tem um porém. Cobra 14% ao ano, aqui tem um porém, tá certo, pessoal? Que aqui é 14% ao ano com capitalização semestral. Que tipo de taxa é essa? É uma taxa que é diferente do período de capitalização. Que tipo de taxa é essa? Taxa nominal. A gente pode trabalhar com esses 14%? Não pode. Não pode trabalhar com taxa nominal. Certo? O que a gente faz aqui quando se trata de uma taxa nominal? Certo? Isso aqui é uma taxa nominal. O que eu faço com a taxa nominal? Calculo a taxa efetiva, né? Então, para eu trabalhar com a taxa nominal, eu tenho que calcular a taxa efetiva. Que taxa efetiva? Taxa efetiva semestral. Então, aqui eu vou ter que transformar tudo para semestre. No caso aqui, ó, para transformar essa taxa ao ano em semestre, eu vou ter que dividir por, no caso, 2. Então, vamos aqui, ó. Nós temos aqui uma taxa que é uma taxa nominal, certo? Toda taxa que, ó, vocês tomem cuidado, toda taxa que vem aqui,
14% ao ano com capitalização semestral. Então, aqui, ó, o período de capitalização é diferente do período de tempo que a taxa se encontra. Então, aqui nós temos uma taxa que está ao ano, mas o período de capitalização dela é diferente. O período de capitalização aqui é ao semestre. Então, a gente precisa calcular a taxa equivalente. Quando se trata de taxa nominal, a gente calcula a taxa, a taxa efetiva dela, né? No caso aqui, nós temos uma taxa, né? A gente vai calcular a taxa efetiva. Para calcular a taxa efetiva, 14% ao ano, para semestre, a gente divide por 2, né? Já que no ano a gente tem 2 semestres. Então, aqui a gente vai chegar numa taxa efetiva de 7% ao semestre. Como aqui o tempo está redondinho, né? O tempo está redondinho aqui em 2 anos, eu posso dizer que 2 anos é equivalente a quantos semestres? É equivalente a 4 semestres, tá certo? Então, como o tempo aqui está redondinho, está bem bonitinho, eu posso fazer essa conversão, né? 2 anos é a mesma coisa que 4 semestres. Eu não vou ter nenhuma perca no cálculo se eu utilizar aqui um n igual a 4, tá certo? Então, eu posso realizar quando o tempo é redondinho, bem bonitinho, redondinho. Tá certo? Então, aqui eu tenho uma taxa ao semestre e um prazo de 4 semestres. Ah, Pedro, por que tu está colocando para semestre? Porque a capitalização aqui é semestral. Então, eu preciso colocar o tempo em semestre. E vocês entenderam, né? Por que deu 2 anos? Porque o vencimento do título era 10 de abril de 2019 e foi descontado 2 anos antes, né? Em 10 de abril de 2017. Então, de 10 de abril de 2017 para 10 de abril de 2019, a gente tem um período aí exato de 2 anos ou 4 semestres. Tá certo? Então, aqui nós vamos, né? Como ele quer saber o quê? Ele quer saber aqui o valor recebido pelo título, ou seja, ele quer saber o valor atual. E aqui, pessoal, se trata, tá certo? Ele também não diz, né? Se é desconto comercial, se é desconto racional, mas aqui, em se tratando, né, de juro composto, ó, é assim, sempre que o desconto ele for simples, se ele não vier dizendo, o desconto ele é considerado como desconto comercial, tá certo? Isso aqui é uma teoria que vocês podem colocar. Sempre que o desconto, se for desconto simples, o normal e a minha sua. Ai, tá com o microfone ligado aí. Então, em se tratando de desconto simples, o normal é o desconto comercial. E em se tratando de desconto composto, o normal é o racional, certo? Então, sempre que a questão não disser, tá? Isso aqui era para ter mencionado na videoaula, esqueci de dizer. Se tratando de juros de desconto composto, se ele não disser, vocês tratam como sendo desconto racional, tá certo? Então, isso aqui é uma máxima, né, da matemática financeira, era para ter dito. Se tratando de desconto simples, se não disser, é o desconto comercial. Se tratando de desconto composto, se não disser, é o desconto racional. Então, aqui, como ele não disse, aqui a gente vai tratar como sendo um desconto racional. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai utilizar aquela fórmula, né? O valor nominal é igual ao valor atual, vezes 1 mais i elevado a n. Então, a gente tem o valor aqui nominal de 350 mil. Queremos achar o valor atual, então vou colocar o A aqui, o mais a taxa. A taxa aqui é 7% ao semestre, elevado ao tempo de 4 semestres. Então, aqui a gente vai, né? Eu vou inverter aqui os membros, vai ficar A vezes 1 mais. Eu vou colocar, né? 1,07 elevado a 4 igual a 350 mil. Então, aqui, né?
eu já posso, né, colocar, né, eu já vou calcular aqui quanto é 1,07 elevado a 4. Então, vamos aqui. 1,07 elevado a 4. Vai dar 1,31079601. Vou copiar todas as casas decimais. Não tenho pena de copiar a taxa decimal, tá certo? Não tenho pena. Utilize o máximo que sua calculadora der. Então, é 1,31079601. Igual a 350 mil. Então, o A, passando esse 1,31 para o outro lado, vai ficar 350 mil Merda, que não, eu acho. dividido por 1,31079601. Então, o valor atual aí da questão, para eu achar, basta fazer essa divisão aí. Então, vamos dividir aqui. Dá 350 mil dividido por 1,31079601. Então, aí a gente vai chegar no valor atual igual a R$267.013,32. Então, esse é o nosso valor atual, né? Então, cheguei ao valor atual de R$267.013,32. Vocês conseguiram chegar nesse valor? Eu não consegui, não. Ah, meu Deus. É isso mesmo. Mas aí você conseguiu entender aí? Conseguiu saber? Você deve ter usado a taxa de 14%, né? Cuidado com essas Não, pegadas. eu ainda transformei, tipo, a taxa em 7% ao semestre e eu não prestei atenção, eu botei o N igual a 3,3 semestres. Aí eu usei negócio de desconto aqui, mas, sei lá, é porque, tipo, eu não sabia que eu poderia, tipo, fazer esse cálculo aí do I, tá entendendo? Quando o tempo é exato, em se tratando de giro composto, quando o tempo ele é exato, bem fechadinho, vocês podem fazer essa conversão aqui do tempo, tá certo? Quando for bem fechadinho. Mas quando o tempo não for, aí eu teria que calcular a taxa equivalente de semestre para ano, tá certo? Então, vocês tomem cuidado aí nessas taxas, tá certo? E os períodos de tempo. Se o tempo é bem fechadinho, no caso aí 2 anos, que é bem fechado, eu posso dizer que 2 anos é a mesma coisa que 4 semestres, não vou ter perca, tá certo? Mas se fosse 2 anos e 3 meses, não é um tempo fechado, então aí eu teria que transformar para mês, né? Para mês, para ficar bem bonitinho. No caso aí, 2 anos e 3 meses é a mesma coisa que 27 meses, né? Então, 27 meses, e aí eu teria que transformar essa taxa em semestre que está aqui para mês. Teria que calcular a taxa equivalente de semestre para mês. Então, tem que tomar cuidado, certo? Taxas que têm um período de capitalização diferente do que ela dá é taxas nominais. E a gente não pode utilizar a taxa nominal em cálculo, certo? Então, tem que transformar para a taxa efetiva da capitalização que ele der. Então, se está 10% ao ano com capitalização semestral, transforma para a taxa efetiva ao semestre. Para transformar a taxa efetiva, basta dividir, né? Basta dividir. Para usar a taxa equivalente, utiliza lá aquela relação de 1 mais a taxa maior igual a 1 a taxa menor, né, elevado, né, ao tempo. Eu sei que é muito conteúdo, né, muita teoria para pouco tempo de estudo, mas com o tempo, né, a gente ainda vai ver isso aqui muito ainda, então vocês ainda vão ter, né, muita matemática financeira para estudar e muitas outras situações para que vocês possam amadurecer esse estudo. E é assim mesmo, eu acredito que a gente só aprende com os erros, tá certo? Então, a gente aprende errando mesmo, e tentando, e posso ter certeza que você não vai errar mais se você for tentar outra vez.
Então, vamos lá. Vocês querem que eu resolva qual agora? A 10, a 11, qual é? Você pode resolver a sétima questão, Pedro? Posso. Deixa eu Ela é um resolver. pouco parecida também com a quarta, também, um pouco. Mas eu acabei me confundindo. Eu vou resolver a sétima. Responda a 11, Aí, professor. aí, oi? Responda a 11. A 11. Pronto, eu vou resolver a 7 e a 11, tá certo? Na seguida. Porque A 2 também, Pedro, por favor. Pronto, então aí nós temos 3 questões. Vamos resolver pela ordem, tá certo? Resolver a sétima, depois a 11, depois a 12. Aí a gente já tem aí um bom leque de questões. Uma indústria obteve um empréstimo para ser pago em um único pagamento de 2 milhões após um ano. Decorridos 10 meses, a diretoria resolveu liquidá-lo. Qual desconto racional a que fez uso a uma data da operação de 5% ao mês? Então, aqui a gente tem que ter um nível de interpretação, tá certo? Ela teve um empréstimo a ser pago, certo? Em um único pagamento. Como ele não deu aqui nenhuma taxa de juro a qual esse empréstimo sofreu, nem deu um tempo a qual esse empréstimo sofreu, então a gente já vai considerar como esses 2 milhões como sendo o valor nominal, já que ele não disse que esse valor sofreu uma taxa de... Quando ele der um valor e disse esse valor sofreu um empréstimo do valor tal, de uma taxa tal, do período tal. Então, quando ele vier nessa situação, você tem que calcular o juro, né, daquela taxa daquele período. Nesse caso, ele diz que foi um empréstimo, né, que depois de um tempo ele tem que ser pago. Então, nesse caso aqui, a gente já pode considerar esse 2 milhões aqui como sendo o valor, né, o valor nominal. Ia colocar aqui mas é 2 milhões. Tá certo? Aí vamos lá. Esse empréstimo, ele teria que ser pago depois de um ano, tá certo? Depois de um ano. Só que de um ano, só que 10, no caso, passar 10 meses, no caso aqui, vamos aqui a linha aqui do tempo. Eu tinha que pagar aqui em um ano. Só que vamos dizer aqui, no caso aqui um ano, né, 12 meses, aqui no caso 11 meses, aqui 10. Então, passado 10 meses, aqui, a linha aqui em meses, né? Então, passados 10 meses, ou seja, aqui, eu resolvi pagar. Então, aqui, qual foi o período de antecipação? Qual foi o período de antecipação? Faltaram aqui, no caso, 2 meses, né? Faltaram aqui, ó, 2 meses para completar o período do tempo para pagar. Então, o período de antecipação, o Nzinho lá da fórmula lá, do juro, é 2. Porque o período de antecipação aqui foi 2 meses, tá certo? Então, cuidado. O tempo aqui é 2 meses. Pedro, por que 2? Porque esse empréstimo aqui deveria ter sido pago após um ano, certo? Depois de um ano, só que 10 meses antes eu resolvi pagar. Aliás, passado 10 meses, cuidado, passado 10 meses desse tempo, eu resolvi pagar. Então, só faltaram 2 meses para se vencer o título. Então, o período de antecipação nesse caso foi 2, não 10, tá certo? Então, cuidado. Se ele disser, faltando 10 meses para completar o título, ele resolveu pagar. Mas aqui não faltou 10 meses. Se recorreu 10, então, foram decorridos 10 meses para ser liquidado. Então, no caso aqui, só faltaram 2 meses para findar o término do empréstimo. No caso, o período de antecipação aqui é 2 meses. Vocês entenderam essa questão do tempo? Entendi. Eu tava até em dúvida, tipo, ele deu os 10 meses, mas tava faltando os 2, aí eu, sei lá, eu coloquei os 10 por medo mesmo, sabe? Mas depois de ter visto o contexto de outras questões, eu disse, era pra ter calculado os 2 mesmo. É 2, porque o N, sempre quando se trata de desconto, o N é o período de antecipação do título. Então, cuidado. Não é o tempo que se decorre do título, é o tempo que falta, né, o tempo de antecipação, né, daquele valor. Então, quando se trata de desconto, o N é o prazo de antecipação do título. Tá certo?
Se fosse uma questão de juros, seria o T, né? Seria o 10, né? Que é o tempo passado. Mas nesse caso aqui é o período de antecipação, que é o N. Por isso que ele muda a incógnita, certo? De desconto para N em vez de T. Até vocês poderiam, Pedro, por que quando a gente calcula no juro, a incógnita é T e quando a gente passa para desconto, a incógnita é N? Justamente por isso, porque o N significa o prazo de antecipação, certo? Não o tempo decorrido. Então, aqui, ok, né? 2 meses, vocês entenderam, há uma taxa de 5% ao mês. Então, uma taxa aqui de 5% ao mês. E o que ele quer saber? Ele já diz aqui que se trata de desconto racional. E ele quer saber o quê? Qual o desconto racional? Então, ele quer saber aqui o valor aqui do desconto. Quer saber qual o desconto racional a que fez jus à taxa adotada na operação. Então, a gente vai utilizar aqui a fórmula para desconto racional, que já vai sair no valor direto. Então, D é igual a N vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Então, D é igual, o valor nominal é 2 milhões, aí vezes 1 menos 1 mais a taxa de 0,05 elevado a menos 2. Então, vamos lá. D é igual a 2 milhões, aí 1 menos. Aí vamos lá, 1,05 elevado a menos 2. Eu fazendo a passo a passo para vocês compreenderem como é que faz. Então, 2 milhões vezes 1 menos. Aí eu vou ter que calcular esse 1,05 a menos 2. Então, cuidado que 1,5 a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 1,05 elevado ao quadrado. Então, ou você faz isso daqui, ó, um expoente positivo, ou você faz elevado ao menos 2, que é a mesma coisa, tá certo? Vai dar o mesmo resultado. Eu já vou fazer elevado ao menos 2, que aí já vai chegar já no valor direto. Mas se você fizer dessa forma, né, calcular 1,05 primeiro e depois, no caso, dividir 1 sobre o valor que você encontrar, você vai ver que você vai chegar na mesma resposta. Então, vamos aqui. Pegando na calculadora, então, no caso, 1,05, aí você vai apertar o botão de x elevado a y, vai colocar o 2, aí depois aperta o botão, né, de mais e menos, que aí vai inverter a polaridade do expoente. Então, é 1,5 elevado a menos 2. Então, aqui vai dar 0,907029. Aí você vai, né, e copia lá. Então, vamos lá. Vai dar 0,90 70, 29 e 47. 29 e 47. Então, aqui, D é igual, caso 2 milhões, vezes. Aí eu vou subtrair 1 menos esse valor. Perceba que eu tenho que fazer na ordem, né? Vamos fazer na ordem, não vamos se atropelando, não. Se atropelar, não, porque senão o negócio fica errado. Então, 1 menos, né? Aí 0,90, 70, 29, 47. Então, vai dar 0,0929, 70, 53. Então, vamos lá. Que vai dar 0,09 29, 70, 53. Então, aqui é só a gente multiplicar por 2 milhões e a gente chega na resposta do desconto. Então, vezes 2 milhões, a gente chega no valor de desconto de 185.941,06 centavos. Então, a gente vai chegar nessa resposta de 185 milhões 185.941, no caso aqui, 0,6. Então, esse é o valor de desconto. Entendeu aí? Entendi, Pedro. Obrigado. Só o problema aí na questão
do prazo de antecipação, né? As questões, elas meio que envolvem situações diferentes. Então, a gente vai agora para a questão 11, né? Atendendo aí a pedidos. Então, a 11 diz assim: encontre a taxa de juros. Então, aqui ele quer que você encontre a taxa. Eu já vou colocar aqui perguntando I, adotada num desconto racional de um título de 975 mil. Então, aqui o valor do título se trata de desconto racional, certo? O valor do título aqui no caso, o valor do título é o valor nominal, 975 mil, sabendo que o título sofreu um desconto. Então, aqui o valor de desconto é de 125.344,50. 4 meses antes do seu vencimento. Então, o período de antecipação aqui é 4 meses. E ele quer achar a taxa. Então, aqui, a gente pode utilizar, para não ficar, no caso, o valor... porque, assim, a forma de desconto racional, como a gente viu lá em cima, né, se a gente voltar aqui na questão, a forma de desconto racional sempre se dá, né, o prazo negativo. Então, para não ter que achar esse prazo aqui negativo, para não ter que ir trabalhando com expoente negativo, eu vou optar por utilizar a fórmula do valor que não tem, eu vou optar por utilizar uma fórmula que não tenha essa questão desse expoente negativo. Então, eu vou optar por utilizar a fórmula do desconto racional, certo? Então, a fórmula do valor nominal, né? Que o valor nominal é igual ao valor atual vezes 1 mais I elevado a N, certo? Aí, nesse caso aqui, eu não tenho valor, que eu tenho o valor do nominal e eu tenho o valor de desconto. Eu não tenho, para utilizar essa fórmula, eu precisaria do valor atual. Só que tem como eu achar esse valor atual, tá certo? Se você quiser aplicar a fórmula do desconto, né, utilizar a fórmula direta de desconto, dá também, você vai chegar ao mesmo resultado. Mas aqui, só para ser um pouquinho diferente, eu vou utilizar aqui essa fórmula e para achar o valor atual, vou usar essa relação, que eu sei que o desconto é igual ao valor nominal menos o valor atual, certo? Ou que o valor atual é igual ao valor nominal menos o desconto, né? Se você for fazer aqui, né, isolar o A, ou botar o A para lá. Se você colocar o A para lá, ele vai positivo, e se você colocar o D para cá, ele vai negativo, né? Fazendo essa inversão, você chega nessa relação. Então, o valor atual, esse, no caso, vai ser o valor nominal, que é, no caso, 975 mil, menos 125.344,50, a gente vai chegar num valor atual de quanto? Vamos fazer aqui a conta. Então, 975 mil menos 125.344,50. Então, a gente chega a um valor atual de 849.655,50. Então, vamos aqui. O valor atual aqui é 849.655,50. Então, pronto, já achei o valor atual, posso aplicar direto aqui na fórmula. Então, o valor nominal. Eu já vou inverter, inverter. Eu vou colocar primeiro essa parte, depois eu coloco essa. Então, o valor atual aqui é 849.655,50. Aí, vezes 1 mais a taxa. A taxa eu quero achar, né? 1 mais a taxa elevado ao N. O N aqui é 4, né? Então, elevado a 4 igual ao valor nominal. Certo? Eu só inverti, mas vocês vão ver que só, no caso, suprimir um passo, né? Mas aí vocês acreditam que dá para vocês entenderem. Então, eu vou passar esse 849 para o outro lado. Ele vai dividindo. Então, vai ficar 1 mais I elevado a 4 igual a 975 mil dividido por 849.655,50. Aí vamos lá.
Então, 1 mais I elevado a 4 vai ser igual. Aí eu vou fazer essa bendita divisão. Então, vamos lá. 975.000 dividido por 849.655,50. Então, vai dar 1,1475. Certo? Eu vou copiar aqui 6 casas decimais. Então, aqui vai dar igual a 1,147523. Então, aqui, passando, né, eu vou passar esse 4, né, que está em potência, para o outro lado em forma de raiz. Então, mais I igual a raiz quarta de 1,147523. Então, mais I vai ser igual. Aí eu vou calcular, né, essa raiz quarta. Então, aqui. No caso, eu coloco primeiro o que está dentro da raiz, 1,147523. Aí coloco segunda função. Aí aperto raiz de x elevado a y. Aí aperto 4, né? E depois o igual. Vai dar 1,0349. Só precisa... no caso aqui, eu já vou arredondar para 1,350, né? Que aqui está 1,499999. Como eu não utilizei 1,4 todinho, eu vou arredondar aqui para 1,35, tá certo? 1,35. Então, vou arredondar aqui para 1, no caso, 1,03, né? 5. Certo? 0,350. Aí, passando esse 1 para lá negativo, I vai ser igual a 0,0350 ou, né, ou 3,50% ao mês. Essa é a taxa. Certo? Aproximada. Então, diz assim, por um título de 1 milhão, então, um título de 1 milhão, então, o valor nominal de 1 milhão, paguei 887.971. Então, aqui é o valor atual. Se ele pagou por esse título, é o valor atual. 887.971. Qual o prazo de antecipação desse título? Então, ele quer saber o N pequeno. Se o desconto racional, que se trata de desconto racional, se deu a 2% ao mês. Então, a taxa de 2% ao mês. Então, aqui eu vou utilizar, né, aquela mesma fórmula do valor nominal. Né? Valor nominal é igual ao valor atual vezes 1 mais I elevado ao N. Então, aqui vai substituir, né? A gente tem que... 1 milhão, né? Eu já deveria colocar logo... Eu vou colocar primeiro logo essa parte, depois eu vou colocar essa. Então, 887.971, aliás, vezes, né? Vezes 1 mais a taxa de 0,02 elevado ao período de tempo aqui, que eu não sei qual é, igual o valor nominal de 1 milhão de reais, certo? Eu já estou subtraindo aqui no caso, economizei, né? Um passo para facilitar, né? Aí vamos aqui. Já vou passar esse 887.971 para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que 1 mais, aliás, já vou somar, né? 1,02 elevado a N é igual a 1 milhão dividido por 887.971. Aí eu preciso fazer essa divisão. 1,02 elevado a N é igual. Eu vou dividir aqui. Então, vamos lá. 1 milhão dividido por 887.971 reais vai dar igual a 1,02
12,61, tá certo? Eu vou utilizar só 4 casas decimais, certo? 1,1261. Não, vou utilizar 6. Vamos lá. 1,1261. 62. Pronto. Aqui, qual a ferramenta que nos possibilita resolver uma equação, né? Uma equação exponencial, já que o expoente aqui está elevado a uma incógnita. É o logaritmo, certo? Então, eu vou aplicar o logaritmo nas duas sentenças. Então, eu vou pegar o logaritmo de 1,02 elevado a n igual ao logaritmo de 1,126162. Esse n aqui, ele passa para frente, que ele vem multiplicando, então n vezes o log de 1,02 igual ao log de 1,126162. Aí eu vou passar agora esse log de 1,02 dividindo. Então, n igual ao log de 1,126162 dividido pelo log de 1,02. Aí eu preciso agora calcular esses benditos logaritmos. Então, vamos lá. Então, aperto 1, no caso 1,126162, e aperto o botão de log. Então, aí vai dar 0,051600. Vou colocar 6 casos. Então, vai dar 0,051600. Pronto. Dividido pelo log de 1,02. Vamos lá. 1,02 log. Vai dar 0,008600. Então, vamos lá. 0,008600. Dividindo isso, vamos lá. Então, vamos lá. 0,051600 dividido por 0,008600. Dá 6, tá certo? Então, o n aqui deu exatamente igual a 6, né? Então, dá aqui 6 meses. 6 meses, já que a taxa aqui por cento é ao mês, então é 6 meses. Então, esse é o prazo de antecipação do título.